Caro líder parlamentar, caro presidente do PSD de Coimbra, que também é nosso colega deputado, Maurício Marques, todos os colegas que aqui estão e demais dirigentes do PSD que aqui se juntaram a nós. Gostava, nesta ocasião, de agradecer realmente à direção do grupo parlamentar a organização cuidada destas jornadas a pensar no futuro. Não será, provavelmente, no futuro mais imediato, porque, como todos sabem, o futuro mais imediato será muito condicionado por toda a discussão orçamental que aí vem. Mas nós temos uma certa dificuldade em discutir aquilo que não conhecemos. E, portanto, dedicaremos com certeza um trabalho de jornada parlamentar para discutir as opções políticas que o Governo colocará no Parlamento quando apresentar a proposta de orçamento, mas não embarcaremos nesta onda que está a ser criada de fazer uma falsa discussão, quer dizer, de começarmos a discutir o que não sabemos que vai ser proposto. E, portanto, esse provavelmente é um propósito que está em marcha, mas que não contará com o nosso beneplácito. Portanto, aqueles que estarão à espera de me ouvir falar sobre o que o PSD vai fazer no próximo orçamento ficarão um pouco desiludidos, porque não há orçamento ainda, não há sequer proposta, os ministros já se corrigem uns aos outros e o primeiro-ministro, os ministros, vamos deixá-los entenderem-se sobre a proposta que vão fazer ao país e, nessa altura, trataremos de discutir esse futuro mais imediato. Mas é importante que possamos, no nosso horizonte político, olhar um pouco além dessas opções mais imediatas, que serão tomadas a seu tempo, até ao final deste ano, e possamos projetar uma visão sobre o futuro do país que importará sempre em opções de política económica, de política social, que, através do Parlamento, mas também da solução governativa que hoje tem responsabilidades no país, estão a ser tomadas ou deveriam ser tomadas. E desse ponto de vista, eu creio que a primeira conclusão, que não é nova, mas que vale a pena aqui recordar, é de que, mais do que o bloqueio da economia que se está a sentir, e ele está a sentir-se, o bloqueio é do reformismo que o país necessita para poder olhar para o futuro com mais esperança e com mais confiança. Essa é a nossa missão como políticos. Cada um de nós no Parlamento, mas cada um de nós como cidadãos, pretendemos sempre olhar para o futuro e acrescentar alguma coisa àquilo que já temos. E depois, quando olhamos para a economia em particular, acrescentar não apenas crescimento, mas crescimento que possa corresponder a níveis de bem-estar mais elevados, que aumentem a liberdade de escolha das pessoas, para que elas possam escolher com mais possibilidades aquilo que pensam ser ou mais útil, ou mais benéfico, ou que lhes traga mais felicidade. Como sabem, como partido, não propomos um modelo de felicidade para as pessoas. Pelo contrário, como partido, propomos que as pessoas possam escolher livremente o seu modelo de felicidade e de vida, respeitando as escolhas dos outros e obtendo da sociedade condições que permitam que as escolhas que venham a fazer tenham um horizonte mais esperançoso do que aquele que as gerações precedentes puderam ter. E se essa é a nossa missão, temos de fazer um esforço redobrado para fugir da caricatura, da simplificação do debate político instantâneo e diário. Sabemos que hoje, por via das novas tecnologias, por via das transformações que a própria comunicação tem vindo a conhecer, há uma predominância do que é instantâneo, daquilo que vive uns quantos minutos, várias vezes ao dia,
e isso dá a muita gente a ilusão de estar a acrescentar alguma coisa, a ganhar qualquer coisa no debate. Mas nós não estamos muito preocupados, não devemos estar muito preocupados com esse debate instantâneo, ou pelo menos em ganhar esse debate mais instantâneo. Devemos estar preocupados num horizonte que seja um horizonte razoável para as pessoas tirarem conclusões sobre as escolhas que tenham de fazer, que nesse debate que importa as pessoas saibam o que é que nós propomos, como é que vemos o futuro do país, não é daqui a 50 anos, nem daqui a 100 anos, é como é que o vemos no médio e no longo prazo, num horizonte dos próximos anos. Se conseguirmos com isso acrescentar realmente alguma alteração àquilo com que podemos contar hoje, então eu acho que isso será benéfico, porque todos podemos olhar para o futuro de uma forma mais confiante. A solução que hoje governa o país está bloqueada na capacidade de poder executar qualquer reforma que melhore esta perspectiva para o futuro. Porque vive do que é instantâneo, vive do dia-a-dia, vive um dia de cada vez, com uma fé inesgotável na capacidade para improvisar o que tiver de ser improvisado para lidar com o futuro, se ele não for aquele que nós esperamos. E chamam isso ter otimismo, confiança, ser positivo. Nós sabemos, infelizmente, não é só no modelo económico ou financeiro, também neste modelo de atitude política, a que é que esta abordagem conduziu no passado, e não me refiro apenas ao passado mais recente. Nós gostamos de preparar o futuro, não por saber que podemos determiná-lo todo hoje, mas justamente porque naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que depende de nós, não nos furtamos a melhorar as condições do presente, mas, sobretudo, as condições do futuro. Creio que os políticos veem bastante mal o seu papel se se centrarem apenas nas possibilidades de hoje. As possibilidades de hoje para encontrar soluções para hoje são muito maiores do que as possibilidades de encontrar soluções para o futuro. É mais fácil resolver os problemas de hoje do que resolver a nossa capacidade de solucionar problemas no futuro. Quando vivemos com mais folga, quando a nossa preparação nos permite lidar com o futuro melhor, tendemos a valorizar mais o presente e a confiar mais no futuro. Mas quando percebemos que as restrições, a incerteza que hoje entra pela nossa vida através da televisão, da comunicação, do conhecimento que hoje temos do que se passa à nossa volta, quando isso acontece, nós percebemos que não basta estar a lidar com o presente, é preciso valorizar a nossa capacidade de resolver os problemas no futuro. E é assim que vale a pena fazer política. É assim, para mim, que vale a pena fazer política. Se queremos fazer a diferença para alguma coisa, não podemos apenas andar-nos a desculpar com o que passou. Fiz assim no passado, quando estive no governo, e faço assim hoje, quando estou na oposição. Não vale a pena andar sempre a encontrar desculpas. É preciso olhar para o que temos à nossa frente e saber como é que podemos fazer a diferença. Não faremos a diferença, seguramente, se seguirmos muitos dos caminhos que estão a ser seguidos agora. É difícil aparecer a aumentar ou maximizar mais os riscos do que eles estão a ser maximizados. O país já não precisa de uma alternativa que traga mais risco. Esta já tem risco que chega. Aí não nos iremos diferenciar. Não vale a pena também
ser capcioso, ser habilidoso a investir numa retórica que passe melhor, numa comunicação que seja mais bem-sucedida. É preciso saber se queremos comunicar coisas que estejam de acordo com a realidade ou que choquem com a realidade. E hoje vai predominando esta ideia de uma retórica que choca com a realidade. Cria-se a ideia de que nós, no passado, impusemos restrições desnecessárias à sociedade, como se fosse razoável sequer supor que alguém no exercício governativo tivesse algum prazer particular em sujeitar as pessoas a restrições que são totalmente desnecessárias. Mas nós temos restrições. Nós sabemos aquelas que enfrentamos e sabemos quais são as que existem hoje no país. Mas o discurso que ouvimos e a retórica predominante de quem governa ignora por completo essas restrições e, portanto, choca com a realidade no sentido em que faz de conta que essas restrições não existem. E cria nas pessoas a ilusão de que, portanto, não só no passado essas restrições eram falsas, como hoje podemos ir além do que estamos a conseguir, desde que essa seja simplesmente a nossa vontade. E, portanto, prepara-se uma conversa a dizer que podemos todos pagar menos impostos, o Estado pode ter uma política social mais generosa. Isso não custa nada aos cidadãos, basta que o Parlamento assim o decida. Tudo pode correr muito melhor nos tempos mais próximos, desde que essa seja a decisão do Governo. E como o Governo está confiante de que assim vai ser, é assim que as coisas vão correr. E depois nós vemos a realidade e ela não corresponde com esta retórica. Nós sabemos quais eram as intenções que este Governo tinha no orçamento que apresentou para este ano. Agora não estou a falar do próximo, estou a falar daquele que temos. Sabemos o que é que se dizia lá quanto ao comportamento do consumo, público e privado, o que é que se dizia lá quanto ao investimento, o que é que se dizia lá em matéria, portanto, de políticas sociais. E aqui incluo a cultura, porque a cultura também é uma política social importante. E depois vemos o que se passa na prática. E o que se passa na prática é que os resultados não condizem nada nem com as intenções, nem com a retórica vigente. Tenho, nos últimos dias, contactado a realidade do país e muitas vezes sou confrontado com situações práticas, como esta. Ainda há dias me aconteceu estar em Viseu e haver uma insatisfação muito grande quanto a projetos que deveriam estar no plano de políticas e investimentos de proximidade das infraestruturas de Portugal, matérias que estavam orçamentadas, cabimentadas, no sentido em que havia dinheiro para as concretizar, projetos que iam ao encontro de necessidades que não tinham sido respondidas em tempo de vacas gordas, mas que em tempo de vacas magras, de maior exigência, se conseguiu, por opção, colocar o suficiente para que essas intervenções pudessem ser feitas. Já não falo só da ligação de Sátão a Viseu, não falo só do IC35, não falo só da requalificação do IP3, não falo só do IC8, falo de dezenas de projetos desta natureza que estavam previstos, cabimentados e que não se realizam. E não se realizam, estão na gaveta, estão pendurados, porque não há dinheiro. O dinheiro estava previsto. De resto, recomendo-lhes a leitura do relatório da UTAL, que foi recentemente divulgado, a propósito da execução orçamental até julho. Há lá um capítulozinho bem dedicado a infraestruturas de Portugal. E lá vem dito, com muita clareza,
a receita associada à contribuição rodoviária não está a ser afeta à infraestruturas de Portugal. E uma vez que a contribuição rodoviária que o país paga não é afeta à receita da infraestruturas de Portugal, a infraestruturas de Portugal não pode fazer os projetos que estavam programados. Não tem dinheiro. Promete-se fazer para o ano, se o déficit, como deve, diminuir, se a economia estiver com a perspectiva de crescimento que tem hoje, se as opções do Governo se mantiverem, para o ano vão dizer que em 2018 talvez se possa fazer e assim se continuará a empurrar com a barriga porque não há dinheiro. No entanto, a retórica é a austeridade acabou. Porquê é que não há dinheiro na infraestruturas de Portugal para fazer estas obras que eram importantes? Porque o Governo decidiu, e a maioria que o apoia, que os rendimentos seriam repostos todos no ano. Na administração pública é assim. É isto. Para isso foram buscar o imposto sobre os produtos petrolíferos, a sério, cresceu como nunca no passado o imposto sobre os combustíveis e tira-se o dinheiro do investimento público que estava programado, o pouco investimento público que estava programado, para poder sustentar a retórica, que é uma retórica eleitoralista, de que a austeridade acabou e que agora, com um governo mais amigo das pessoas, nós conseguiremos uma economia muito mais bem-sucedida. Mas depois medimos. Vamos ver. Então vamos lá ver o sucesso dessa economia. A economia, afinal, está a crescer metade do que crescia o ano passado. O investimento está a cair significativamente, quando estava a recuperar significativamente há um ano atrás. O milagre do consumo não sustenta o crescimento económico e, como dizia o professor Daniel Bessa, nós realmente podemos não crescer muito e ser razoavelmente felizes. Mas toda a gente sabe que se o dinheiro não dá felicidade, na verdade ajuda muito. E isto dito ao contrário, percebe-se melhor. Se o nosso modelo não gerar qualquer valor, é muito mais difícil que as pessoas possam ser felizes quando, na sua vida pessoal, têm de andar para trás no bem-estar que conquistaram. E, portanto, não há dúvida que não acrescentaremos felicidade se na história regressarmos aos primórdios, porque a luta da humanidade foi sempre a de procurar progredir e não regredir. Mas nem sempre se consegue, e há muitas alturas na história em que se anda para trás. Nós estamos a andar para trás, em Portugal, em 2016. E se em 2017 as opções que nos governaram até hoje se mantiverem, isso não será um sinal de progresso, será mais um sinal de retrocesso. Também não se espere de nós uma conversa cínica a propósito de compromissos. Porque não conseguiremos rivalizar. Essa é a conversa de quase todas as semanas. De quem pede compromisso, mas rompe sempre com as opções que nós fizemos. De quem pede envolvimento e tem o comportamento revanchista no Parlamento e fora dele. Era melhor que fossem consistentes. Se querem romper e ser revanchistas, que não peçam compromissos. Nós não podemos fazer compromissos com quem é revanchista e com quem é um agente que rompe políticas importantes que o país se sacrificou por fazer, a pensar no futuro. Nós fazemos compromissos com os portugueses e com quem quer realmente fazer compromissos. Não é com quem quer ensaiar a ideia de que faz compromissos, mas na prática nos atira pedras todos os dias. Quem quer fazer compromissos não anda à pedrada. Quem anda à procura de compromissos
quem anda à procura de compromissos anda a ver com cuidado aonde é que nos podemos entender, e é sobre essas áreas que investe trabalho de aproximação e de realização. Bem, espero também que possamos, do ponto de vista económico, não querer rivalizar com esta visão de que o nosso futuro agora depende, no essencial, de uma reconfiguração da Europa, em particular moldado por esta perspectiva dos países do Sul. Porque tenho bem presente muita gente que, durante o período de maiores dificuldades em que vivemos no governo, sugeria que devíamos fazer uma aliança entre todos aqueles que tinham dificuldades para ver se as conseguíamos ultrapassar com mais facilidade no coração da Europa. E eu sempre achei que a melhor maneira de vencer as nossas dificuldades e de mudar a Europa era cada um assumir as suas responsabilidades. Porque isto de cada um no seu país, sacudir a água do capote com os outros e dizer que só podemos estar melhor se os outros se preocuparem mais connosco, é uma coisa que pode render alguma simpatia dentro do próprio país, mas que não arranja uma única boa vontade em lado nenhum para poder ser praticada. Porque, mais uma vez, não é a andar à pedrada aos outros países que a gente resolve o problema da Europa. A Europa não se resolve a cavar o fosso entre o Norte e o Sul, o Leste e o Oeste. Não é assim. Não é assim que se resolve o problema da Europa. O problema da Europa resolve-se, já o disse aqui há algum tempo, quando estive na Universidade de Verão da JSD, se cada um assumir as suas responsabilidades. E, na medida em que as assuma, possa partilhar responsabilidades numa base de confiança e não de desconfiança mútua. Dá que pensar que a Europa esteja, em vésperas deste Conselho Europeu que vai ter lugar em Bratislava, um conselho informal para discutir o futuro, que ninguém queira discutir aquilo que está na origem de parte dos nossos problemas. Pelo contrário, o cuidado é ver se vamos para aquela cimeira e não levar fatores de divisão, porque discutir os problemas e encontrar soluções divide. Evidentemente que isto parte do pressuposto de que a única coisa que nos une é a possibilidade de rejeitarmos resolver qualquer problema e deixarmos que sejam os problemas a resolver-se eles próprios. Mas isso não acontecerá. E como foi patente no painel de hoje de manhã, a política monetária que tem vindo a ser desenvolvida pelo Banco Central Europeu está no limite da sua eficácia. Pode até perdurar. Não sei fazer predições sobre isto. No Japão, perdura há imensos anos, embora seja certo que no Japão há apenas um governo a par do Banco Central, e na União Europeia, na zona euro, há 19 governos para um Banco Central. E, portanto, talvez seja difícil que uma política destas possa perdurar se não houver alguma concertação governativa, intergovernamental, dentro deste espaço que partilha a mesma moeda. Estamos de acordo. Mas quem queira alimentar a ideia de que é o Banco Central que vai continuar a resolver o crescimento e que é a Alemanha que tem de gastar dinheiro para pagar o tributo de ter uma economia importante na Europa e, portanto, que paga Portugal e que paga a Espanha e que paga a Itália e que paga a França e que paga a Grécia. Quem for com esta conversa para a Europa, julgo eu, pode agradar a alguns segmentos do seu eleitorado, mas não trará de lá, com certeza, uma boa resposta. E, portanto, quando olhamos para o futuro, eu espero que nós possamos manter a nossa coerência.
E não andamos, portanto, ao sabor das marés nem das opiniões. Eu creio que esse é o facto que pode ser mais distintivo para quem tiver de escolher no futuro. Se houver alguma coisa em que tivermos errado, no que dizemos, no diagnóstico que fazemos, nas medidas que tomamos, fosse no tempo de governo, seja no tempo de oposição, há que corrigir. Nunca veio mal nenhum ao mundo em corrigir aquilo que não deu o resultado que se esperava. Eu, quando estive no governo, corrigi algumas coisas. Houve medidas que tinha preparado e pensado e que não resultaram, alterei-as. Não perdi a coerência por isso. Ser coerente não é ser teimoso a defender sempre as mesmas coisas. Agora, nós temos de ser coerentes nos nossos valores e nos nossos princípios. Não podemos andar a trocar de princípios e de valores apenas para agradar às circunstâncias. Com isso, não se dá confiança a ninguém. Quem hoje olhar para nós e achar que foi por termos mudado de posição, que mudámos a conversa toda, dirão, estes tipos não são de confiança. Pode-nos agradar mais ou menos o que digam. Pode-nos ser mais simpático ou menos aquilo que propõem. Mas é uma gente que sabe o caminho que leva e com eles sabemos aquilo com que contamos. E no passado recente, isso valeu-nos ter muita gente em Portugal a acreditar que o que estávamos a fazer tinha custos no imediato, mas tinha grandes vantagens para o futuro. E esse futuro foi chegando. Foi chegando quando medimos os resultados sociais, os resultados económicos, com a economia a crescer, com mais gente a entrar para o ensino superior, com menos gente a precisar de prestações sociais. Isso aconteceu, não é uma novidade de hoje. Isso aconteceu à medida que nós conseguimos entregar, como se costuma dizer, um bom resultado. Digo, portanto, que se o país está bloqueado porque a solução política que hoje governa não quer reformar nada e quer viver com a ilusão de que não temos restrições e de que o bem-estar do dia-a-dia e do ano que está sempre a seguir só depende do nosso coração e da nossa boa vontade, na verdade, só o PSD pode hoje oferecer uma visão que dê às pessoas uma ideia muito rigorosa de como é que se pode investir em reformar o país para o futuro. E não me venham, mais uma vez, com a conversa da austeridade. É uma retórica que está esgotada. A retórica da austeridade foi trazida para a nossa conversa política pelo governo que antecedeu o meu. E ainda nos pediram a nós, na oposição, que ajudássemos a que essa retórica de austeridade pudesse ser executada, porque não tinham votos para isso. Na altura, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português não davam apoio para essa retórica. E, portanto, era preciso que alguém ajudasse, porque o PS tinha ganho as eleições, mas não tinha que chegue para governar. E quando essa retórica teve de passar aos atos, e foi preciso tomar medidas de austeridade, o Partido Socialista virou-se para o maior partido da oposição na altura, pedindo-lhe responsabilidade. Como se fosse preciso pedirem-nos responsabilidade. Não esperámos, nessa altura, que nos fizessem propostas. Mostrámos que estávamos do lado do país, não era do governo, para poder evitar males maiores. Nem assim. O mal maior acabou por acontecer. Desta vez, se acontecer qualquer coisa desse tipo, só por consequência de ato deliberado.
quem passou pelo que nós já passámos não pode aceitar que haja qualquer ingenuidade, desatenção, incompetência, distração que permita que uma coisa dessas possa voltar a acontecer. Portanto, não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar é o de saber que opções queremos fazer para o futuro. Na segurança social, queremos para o futuro realmente garantir que as prestações sociais fazem o seu papel, que é não o de prender as pessoas aos próprios apoios, à dependência dos subsídios, mas permitir às pessoas superar as suas dificuldades e poderem, pelo seu pé, as que podem, evidentemente, reganhar a entrada no mercado de trabalho, reentrar na sua empresa, no seu pequeno negócio. É isso que nos interessa. Reformar na segurança social é dar previsibilidade e mais certeza às pensões, mas dar também garantias às pessoas que as políticas públicas de seguro social não são eternas no sentido em que tenham de existir para eternizar a dependência das pessoas dessas políticas, mas que possam resolver ou ajudar a resolver os problemas que as pessoas tenham naqueles momentos. O Fórum das Políticas Sociais que estamos a realizar e que vamos, nos próximos meses, conduzir, tem justamente esse propósito. Que mais reformas precisamos nós de fazer, ao nível mais micro ou ao nível mais macro, para que esta visão do seguro social possa ser uma visão sustentada na economia, mas também justa na maneira como vai resolvendo as desigualdades. É isto que nos interessa. Nós sabemos de que depende os fatores de crescimento da economia portuguesa. Não são aqueles que têm vindo a ser identificados pelo Governo. Temos reformas importantes feitas para melhorar e aumentar o potencial de crescimento da economia portuguesa. É verdade. Se todas essas reformas que foram feitas forem revertidas, o potencial de crescimento anda para trás. Não é isso que queremos. Mas nós não fizemos todas as reformas que eram precisas para este efeito. Eu próprio disse que ficámos a meio desse trabalho. Ficámos a meio disso no Estado. Ficámos a meio disso no ordenamento do território. Sabíamos o que queríamos fazer. Estava e está em cima da mesa o que queremos fazer, mas é preciso fazê-lo. É preciso não tratar mal aqueles de quem precisamos para investir e investir naquilo que é preciso. Foi dito aqui muito bem. O Estado sabe pouco do que é bom ou mau em termos de investimento. O Estado tem uma noção razoável de que o investimento feito na educação, na saúde, no seguro social, representa um progresso civilizacional que permite que os agentes económicos possam florescer nos seus investimentos e nas suas escolhas. E isso vem sendo feito mais ou menos. E desde que as contas públicas o permitam, essa aposta em Portugal é uma aposta que está cada vez mais ganha. Nós somos um país desenvolvido. O que nos separa de países que não têm sistemas avançados de saúde, de educação, de proteção social, é imenso. Felizmente. Estamos todos de acordo com isso. Mas, como digo, a economia tem de sustentar essas escolhas. Nós sabemos o que é que, quando essa sustentabilidade desaparece, custa para o Estado Social. Portanto, nós temos de ter uma economia que suporte isto. Ora, essa economia não mora nem no Bloco de Esquerda, nem no Partido Comunista Português, nem neste Partido Socialista. Porque eu admito que haja outro Partido Socialista. Mas neste Partido Socialista não mora ali. Mas mora aqui. Nós, aos olhos dos portugueses, fizemos reformas
que evidentemente mexeram no status quo. Estivemos a pensar mais nos direitos daqueles que vêm a seguir do que nos direitos instalados. Estivemos menos preocupados em conservar privilégios e mais preocupados em libertar o futuro. E eu acho que as novas gerações de portugueses reconheceram isso e reconhecem isso em nós. E não acredito que os mais velhos não estejam também preocupados com essas novas gerações. É, portanto, a pensar nisso que nós temos de olhar para o nosso ano parlamentar. O nosso ano parlamentar trará, com certeza, muita notícia, muito debate orientado pela espuma dos dias, pelo que parece que vai ser, mas não é, pelo que foi e que não devia ter sido. Haverá muitas oportunidades no novo ano parlamentar, como houve no precedente. Se formos atrás dessa conversa, vos garanto, as pessoas deixarão de ligar à comunicação social, os jornais continuarão a deixar de ser lidos, as televisões cada vez serão menos ouvidas nestes programas e as pessoas que têm hoje esse poder de escolher o que querem saber e o que é que querem conhecer, fazem as suas escolhas. E cada vez menos as escolhas dos órgãos de soberania, dos políticos, dos partidos, serão o alvo da atenção das pessoas. E se isso acontecer, não são os outros que perdem a batalha, somos todos nós que perdemos a batalha. Portanto, é bom não embarcarmos nisso. E se por vezes nos fustigarem por não querermos valorizar essa dimensão do debate, ganhem alguma carapaça e façam de conta que esse debate vos atinge. Porque não tem que vos atingir. O que têm de fazer é o debate que é importante para o país e para o futuro. E esse, eu garanto-vos, terá de ser ouvido e será crescentemente ouvido no país, porque quanto mais tempo passa, mais as pessoas se vão apercebendo de que alguma coisa de errado se está a passar. E nós queremos mesmo que o futuro para as pessoas, para todos nós, seja um futuro que não repita os erros do passado, antes pelo contrário, que nos possa trazer realmente alguma estabilidade e confiança para atrair o tal bom investimento, o investimento reprodutivo no setor mais exportador da nossa economia, que é esse que interessa, é o que olha para o mundo, não é o que olha apenas para o nosso pequenino mercado aqui dentro. E que isso nos possa trazer realmente, não como até agora, mais emprego não remunerado, mas que possa trazer um emprego menos precário, melhor remunerado. Mas isso não é o Governo que decide. Porque se fosse o Governo a decidir, garanto-vos, isso estava tudo resolvido, fazia-se um decreto e toda a gente ganhava bem e todos nós tínhamos bons negócios muito bem-sucedidos. Isso não é o Governo que decide. Isso são os empreendedores, são os trabalhadores, são os empresários, são as pessoas quando competem umas com as outras, quando o Estado não se demite das regras e quando as regras são para todos. E é isso que nos caracteriza a nós, enquanto Partido Social Democrata e enquanto Partido Reformista. Se continuarmos a mostrar aquilo que somos e a dizer às pessoas, com mais ou menos incómodo, o que é que precisamos de fazer, e não é tudo incómodo, há muitas coisas importantes que precisam de ser feitas e que não geram necessariamente incómodo nenhum. Nós fizemos muitas reformas importantes que não prejudicaram ninguém, que melhoraram até a perspectiva de todos. O que não podemos é vender a ilusão de que tudo o que se tem de fazer melhora a vida de toda a gente. Às vezes não é assim. Às vezes as escolhas que temos de fazer, no longo prazo, realmente melhoram as perspectivas de todos, mas no curto prazo isso pode não acontecer. E se não acontecer, deixamos de as fazer? Ficamos paralisados com medo de que alguém fique desagradado
com as escolhas. Termino dizendo que, para isso, está o país entregue à solução ideal. Procurar não mexer em nada e, de preferência, ir dando a ilusão de que tudo pode melhorar por obra e graça. Mas a gente sabe que não é assim. As pessoas sabem que não é assim. E quando for necessário, e é necessário imprimir realmente uma agenda de reforma que traga mais esperança para o país, é connosco que os portugueses sabem que podem contar. E com as senhoras e os senhores deputados que nos dão voz no Parlamento e que nos dão voz junto das nossas bases, junto dos cidadãos, junto das pessoas. A nossa missão aqui não é agradar. A nossa missão aqui é reformar para pôr o país num nível de bem-estar superior. Espero, sinceramente, que o nosso grupo parlamentar possa mostrar o dinamismo que mostrou na última sessão legislativa. Foi uma sessão dura, em que tivemos de ouvir muitas coisas que julgávamos estar afastadas do debate político. Espero que o debate que temos à nossa frente possa ser, desse ponto de vista, menos crispado. Mas atenção, mesmo quando fugimos à crispação, somos atacados. Há quem goste da crispação. Escolham bem o caminho que têm pela frente e, sobretudo, foquem-se sempre naquilo que é o nosso caminho e o nosso projeto. As pessoas devem vê-lo com certeza. E se o virem, eu acho que podemos estar descansados, porque seremos chamados a fazer aquilo em que acreditamos realmente e aquilo que é preciso. E ser chamado para se fazer aquilo em que se acredita e aquilo que é preciso é sempre uma honra. E só cá está quem quer. Muito obrigado.